moçada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Papo e Batuque, um podcast do aplicativo e Batuque. Eu sou o Léo Rodrigues, músico, percussionista há mais de 20 anos e estou aqui iniciando esse projeto, nessa nova temporada, de um sonho, que é poder conversar com as pessoas que a gente admira, que a gente respeita e mais do que isso, que as pessoas que contribuem para fazer um Brasil que a gente acredita, para mostrar e para perpetuar, fomentar esse lugar que é muito rico, ao meu ver, que é a percussão brasileira, né? O Brasil tem uma cultura muito rica, muito diversa, muito misturada e complexa. E nada mais legal do que a gente poder conversar com pessoas que são, de alguma maneira, vivenciadoras dessas linguagens, para esclarecer um pouquinho aqui para quem está começando na música ou até para quem já toca profissionalmente, mas não tem muito aprofundamento sobre aquele gênero. Isso vale para o choro, para o forró, para o baião, enfim, para todos os gêneros do Brasil. Então hoje eu recebo aqui, muito feliz, muito honrado, esse cara que eu admiro muito, que é o Cauê Silva. E aí, mano? Tudo bem, Cauê? Galera? Tudo certo? Maravilha, obrigado de ter vindo. Pô, prazerzão tá aqui. Maravilha, bater um papo de... Cara, Cauê, começar o seguinte, uma coisa que eu não gosto de fazer é pegar a bio e falar, né? A pessoa fez isso, tocou isso aí, porque isso aí às vezes não mostra muito. Pode dizer muito e pode não dizer nada. Exatamente. Então, como que foi, você é percussionista, certo? Sim. Como é que foi essa parada de você entender, que eu acho que é mais do que isso, assim, eu acho que entender que você era músico, né? Porque acho que quem é músico nasce músico. Como é que você percebeu isso? Que horas que você falou assim, não, bicho, acho que é aí meu caminho... Foi desde pequeno, foi mais velho? Rapaz, foi na barriga de minha mãe. Ô, louco. Porque minha mãe é Ialorixá, né? Mãe de santo. Tá explicado. Então, e minha mãe é mãe de santo antes de eu nascer já. Então, a história que ela conta é que na barriga dela, quando rolavam os toques, as coisas assim, tipo, eu já ficava blá, 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 aquela folia lá dentro. Olha que demais. Então, esse é meu primeiro contato com a música, a partir da barriga de minha mãe. Tem uma memória ali, né? Tipo, Tem. mesmo que a gente não acesse, não, e você ela passar diz que... 9 meses na barriga ouvindo. Não, eu de colo, né? Eu de colo, assim, muito pequeno, assim, acontecendo tudo, né? Quem já foi no Candomblé sabe, né? Que acontece tudo ali meio que em círculo, ou meio que num espaço em que as pessoas estão em volta de alguma coisa. E os atabaques ficam num determinado local. E ela dizia que, mesmo ela não me segurando, outra pessoa me segurando, e acontecendo várias coisas, santos, né? Com as roupas todas, e eu olhando pros Você atabaques, ali, assim, os tipo... tambores. Então, acho que eu me entendi como músico aí. Muito cedo. Muito cedo. Eu não tenho memória de, assim, foi agora que eu comecei. Não, eu lembro que o meu primeiro instrumento foi a mesa de casa. Porque meu irmão sentava na minha frente na hora do almoço, eu estudava à tarde e ele de manhã. Então, quando ele chegava, eu estava saindo. E aí, enquanto a gente estava esperando colocar a comida, o batuque era em cima da mesa. Não, ó, deixa eu fazer um parênteses. Olha a diferença de você ocupar 3 minutos batucando e hoje com o celular num joguinho. Total. Pra criançada. Então, era isso. Esse foi o meu primeiro contato. Tanto que eu desenvolvi uma coisa que hoje eu acho muito interessante, que é ser ambidestro. Porque eu escrevo com a mão direita, mas o espelho do meu irmão era tocando com a mão direita, então eu adquiri isso de tocar com a mão esquerda. Olha, isso é muito interessante para quem está começando. Um dos lugares que é fundamental para a gente ouvir música, para a gente aprender música, é o olho. Exatamente. A gente pensa música, pensa ouvido, né? Sim. Só que eu lembro que isso não é só para aprender. Você só aprende se você olhar e ver se a mão tá muito para cima ou muito para baixo. Porque se você bater um pouco errado, já não tem som na percussão. Exatamente. Então, você tá me falando uma coisa que me vem na memória. Até, por exemplo, para você correr ou não correr, eu vim do choro, né? Muitas vezes, como o som tava ruim, a mixagem tava ruim, o boteco tava cheio, eu tinha que olhar o pé do clarinetista. Porque se eu esperasse o som dele chegar em mim, talvez eu tocasse para trás. Exatamente. Então, olha que louco, né? Você olhava para ele, a mão direita dele tá na sua esquerda, você começava com a esquerda. Copiando, exatamente, copiando. Então, mas isso para percussão te fez um bem absurdo. Muito absurdo. Porque eu, para correr atrás da mão esquerda hoje, com 40 anos, eu me lasco. Não, isso foi muito bom, porque tem vários instrumentos que eu toco melhor com a mão esquerda. Cara, que demais então, isso, bicho. se eu fosse um pandeirista, eu tocaria
pandeiro só com a mão esquerda. Até loucura. da capoeira, samba, alguma coisa, eu consigo com a mão direita também, mas O grosso mesmo. a melhor é a esquerda. Eu toco o Agdavi... O Agdavi na esquerda? Na mão esquerda. Por conta Cara, disso. mas isso foi muito bom pra você. Não, foi incrível, Isso assim. te, Aí, te fez um percussionista melhor, né? Com sim, certeza. e aí a segunda coisa, que é o meu segundo pilar de construção, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, foi a capoeira. Porque meu irmão já falecido, meu irmão já faleceu, mas ele tinha 10 anos a mais que eu. Então ele já estava na capoeira e ele me levou na capoeira, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, vamos dizer que eu comecei a escola com 6, mas já fazia meus batuques ali. Quando eu não estava tocando candomblé, eu já ia lá fazer meus batuques, mas com 7 anos eu fui pra capoeira. E aí eu entendi que aquilo também era uma coisa muito legal, que era muito parecida com a energia que eu tinha entendimento do candomblé, que era muito natural pra mim. Tinha um ritual ali, Exatamente. tinha algo a ser celebrado. Era em roda. Era em roda. E existia uma pessoa... Música e dança. Totalmente. Olha só. Então tudo isso fez com que eu entendesse isso como música, Sim. não como ofício ainda. Sim. Eu comecei a entender isso como ofício, porque é o seguinte, o da Lua, o mestre da Lua, né, que é também de Santo André, ele é aluno de capoeira do meu mestre. Tá. Então, quando eu comecei capoeira, ele já estava lá. E depois da aula de capoeira, tinha um samba, que era geralmente assim, ou um samba de roda, e depois do samba de roda virava um samba mesmo. Sambão. Com tantã, pandeiro, Sim. cavaco, não sei o quê. E aí a gente começou a entender que aquilo também era legal. E a gente começou a fazer um samba outro nas escolas, né? Que a gente, com 10, 12 anos, já estudava numa escola que tinha bastante gente. Então todo mundo, na hora do intervalo, já fazia aquele samba. E tinha outros músicos que também depois viraram músicos profissionais lá, que também tocavam. Então isso foi... Aí a gente começou a tocar em algumas bandas de festa de aniversário, de fulano de tal, tá rolando um samba, a gente também ia fazer. E eu tô contando tudo isso sem falar de casa, porque onde eu aprendi a tocar foi realmente em casa, porque minha mãe e minhas tias, enfim, minha família é muito musical. Eu tinha um tio que tocava muito bem, claro, atabaque, por isso, né, ele foi o divisor de águas, assim, porque ele tocava muito bem. E aí depois meu irmão, que também já tocava samba, e aí eu também comecei a tocar esse samba, e aí já me interessando por outras coisas. Nisso, o da Lua já era profissional da música. Então ele já viajava e tal, e aquilo a gente já tava achando legal. Pô, isso é legal, viajar tocando, Isso né? é muito legal, né? As primeiras vezes que a gente percebe que pode ter uma vida fazendo aquilo que a gente já acha fantástico. Exatamente. Nos finais das rodas ou batizado de capoeira, tinha um mestre Guina, que eu adoro ele muito. Ele é de Osasco. Ele era irmão, meu primo, irmão de capoeira do meu mestre. Então, ele no final de batizado, evento, ele sempre trazia uma galera que depois eu fui saber que aquilo era um samba reggae. E aí, traziam lá a galera tocando surdo, repique, não sei o quê. E a gente adorava aquilo, assim. Eu tô dizendo a gente porque eu e Leandro Vieira, que é um percussionista também, a gente é da mesma idade e ele é filho do mestre. Então, eu, filho da mãe de santo, e ele, filho do mestre, e aí as nossas culturas se encontravam ali nesse... Olha que louco. O samba, então, ele teve um papel fundamental nessa chave. Porque eu tô pensando aqui, né? A música do candomblé e a capoeira, elas não necessariamente são ligadas à profissão música. Exatamente. Elas são músicas de casa mesmo, ali, né? De nascença, de ritual, de ancestralidade. Elas acontecem independente do mercado. Sim. E o samba, ele também pode acontecer assim, mas ele também acontece dentro do mercado. Sim. Então o samba, ele é uma ponte desse lugar que você tá no domingo, num churrasco também só se divertindo ali, celebrando algo, mas ele também tá num lugar que você recebe para tocar. Sim. Então o samba, acho que foi importante, né? Muito pra você importante. virar músico. Muito. Bom, falando da tradição da minha família de ouvir música, minha mãe sempre ouviu variados tipos de música brasileira, principalmente. Mas... principalmente brasileira. Caetano, Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Djavan, muito. E aí... os sambas, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara. Louco, porque tudo minha mãe que você tá Clara falando, Nunes. E tudo que você tá falando são músicas de terreiro, muito né? muito fã de Clara Nunes. Então, tô dizendo tudo isso exatamente para falar que
essas músicas todas eram muito parecidas com aquilo que eu vivenciava lá no candomblé. Exatamente. Então tinha um batuque bacana ali, tinha uma coisa que subjetivamente parecia, sabe, aquele toque que tinha nos discos da Clara Nunes, né? Os atabaques mesmo, Claro. e congas, aquelas Eu coisas. já ouvi isso, né? Parecia muito, sabe? Os discos da Gal, e, enfim. Claro, Gil, imagina. Não, enfim, toda essa galera. Mas, ó, só um parênteses aqui pra galera que tá escutando a gente, acho que isso é muito rico. Porque, às vezes você nasce num lugar onde a música não é pertencente ali, só que você gosta de música, começa a ouvir os artistas, e de repente você gosta do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, e mal sabe que mais que a metade daquelas coisas estão vindo do terreiro, estão vindo da Sim. capoeira, estão vindo do jongo, Sim. estão vindo da África, estão Da vindo música preta, né? da música preta. É. Sei lá, acho que se falar 90% ou mais, não é um absurdo, né? Pois é, porque teve Se muita não coisa for que 100, não né? foi lançada, né? E que a gente não chegou a ouvir, né? Naquela época a gente só conseguia ouvir pelo bolachão, discão mesmo, né? Então, os discos que a gente tinha todos, Aniceta do Império e tudo isso, escola de samba, e aí... Enfim, todas essas coisas foram que permearam, assim, a minha cultura musical para que eu conseguisse gostar disso, para ter ofício de músico. Primeiro. Aí eu, né, segui a capoeira, não parei. Sempre. Aí, em determinado momento, para você dar aula de capoeira, você precisava fazer educação física, o curso de educação física. Você não podia mais dar aula. Entrou uma lei do CREF lá e tal, que não podia mais só mestre da Eles aula. associaram ao esporte, acho, E aí, né? isso, exatamente, que queriam que até fosse para a Sim, acho que Olimpíada, não sei o quê. E aí, eles edificaram até uns cursos e tal, para quem já era mestre. Teve um curso de, sei lá quantos dias, meses, para a pessoa entender que, não, você tá apto a dar aula ou não. E aí a gente, não, então vamos fazer faculdade disso, já que a gente tá, né, nessa ideia. Já em 2002, eu tava, já tinha quase para 20 anos, né? Eu nasci em 83. Então, aí eu entrei na faculdade de Educação Física, mas na faculdade de Educação Física eu já tocava. Aí já era com um grupo um pouquinho mais famoso, já tinha uma turnê ou outra, já fazia show pra lá, pra cá, viajava pra fora de São Paulo, que era uma coisa muito... Claro. Antes era muito... E é um sonho, né? Quando a gente vive Quando isso. a gente começa a entender e ganhar um cachê pra aquilo, assim, pô, eu vou tocar um tantã aqui, que é aquele negócio que eu aprendi quando eu tinha 6 anos de idade. E outra, é um negócio que eu pagaria pra tocar. Exatamente. Quando a gente é moleque, se alguém falar assim, ó, se você der 20 conto, você pode entrar na roda. Você tira do vezes, bolso. Quantas vezes eu não toquei por isso, assim, a troco de esfirra, né? É lógico. Tipo, vai lá. Isso é um parênteses importante, porque tem muita gente que assiste a gente que tá começando. Uhum. E eu acho que tem uma coisa que é um desfavor também que fazem, porque assim, é óbvio que é difícil viver de arte, mas também é muito rico. Sim. Você poder viver de uma coisa que é prazerosa, que se conecta, que faz diferença no mundo. Então, a gente sempre tem essa coisa assim do artista falar, mas a arte é foda. Não, mas a arte também é poderosa. Ela também transforma a vida. Ela também faz você chegar em lugares que você... Eu conheci fora do Brasil muitos países só por causa da música. Exatamente. Não, eu também. Então, assim, cuidado com esse papo se você está começando. A única coisa que eu acho que vale a pena pontuar eu acho que a arte, ela fala para você de algum jeito assim, ó, tá bom que você gosta de mim, mas se tiver plano B, eu não vou pular no seu colo. Essa coisa da gente às vezes também ficar querendo ter, se a arte não der certo, eu vou continuar meu curso de engenharia. Dificilmente a arte vai dar certo. Não, você já tá com a cabeça, e é onde eu ia chegar. Eu tava já na faculdade, já pro fim da faculdade, eu estudava de manhã. Estudava o quê? Eu estudava educação física. Por causa por causa da capoeira. Educação física de manhã. À tarde eu dava aula de capoeira para uma criançada de um projeto. E à noite eu já tocava. Ou seja, eu chegava em casa... Era igual eu, bicho. Tomava banho e saía de novo. Tipo assim, até pensei em vender minha cama, né? Porque não tava usando mesmo, então... Mas mas lá na aula de capoeira eu já dava muita coisa de música. E já dava alguns conhecimentos também por conta do terreiro, porque na minha vida inteira eu não consigo entender que nada foi isolado, assim. Acho que todo o caminho me levou para hoje a gente estar aqui. Então eu acredito que dessa forma as coisas foram se encaminhando. Claro que eu acertei muitas vezes, errei outras e assim é com todo mundo, mas o momento que eu decidi
Que inclusive foi minha mãe que falou isso um dia, assim, eu cheguei assim, exausto, assim, tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei o que, na segunda de manhã, eu tinha uma prova na faculdade, assim, acho que eu cheguei 4 da manhã e comecei a dar uma olhada no que tinha que ser. Ela, de repente, passou assim por mim e falou, pô, você tem que decidir o que é melhor pra você, porque você já tá virando um zumbi, né? Você não tá conseguindo... E você não vai fazer nada direito. Você não vai tocar direito... Tem a ver com isso que eu falei, não tem plano B, né? Você não vai tocar direito, você não vai estudar direito a faculdade, porque você não tá... Você tá muito cansado. Claro. E aí eu comecei a pensar, pô, peraí, eu tô ganhando dinheiro com isso, mas também tô ganhando dinheiro com aquilo... Mas o que pulsa dentro de mim? Pô, é isso, né, velho? O coração bate, né, velho? Aí não tem. Aí eu falei, não, é isso mesmo, acabei a faculdade e tudo, mas largou. Decidi... Não, acabei. Não, largou no sentido assim, terminou, mas não foi procurar emprego com isso. Não. Ainda cheguei a dar aula de estágio em alguns poucos lugares, mas já não era com a obrigatoriedade de estar todos os dias lá. Claro. Porque eu já tocava numa banda que tocava, tipo, de terça a domingo. Então, eu já tava também ali meio que entendendo que, tipo, pô, peraí, eu não vou conseguir ficar fazendo isso todos os dias, né? Eu não vou conseguir fazer, não dormir, não me alimentar bem, não sei o quê. Então, foi aí que eu decidi, não, eu vou fazer mesmo isso. E aí também foi a melhor escolha que eu tive na vida, porque... Te entendo perfeitamente, te entendo perfeitamente. Exatamente. Deixa eu perguntar, Cauezão, você foi uma das pessoas que gravaram os ritmos aqui no nosso aplicativo. Sim. Isso faz o nosso aplicativo ser gigante. Que isso. E aí você até gravou uma coisa, acho que você estava presente, foi os meninos do Capoeira, né? Felipe Roseno, Mestre da Lua, também gravaram. Somos 4, né? Felipe Roseno, da Lua, Leandro. E o Leandro Vieira e eu. E você. Somos os Capoeiras, somos os 4. Esse time aí, eu acho que é uma dos times mais fortes percussivos, assim, que tem no Brasil, né? Vocês juntaram 4 ali que vocês têm uma química tocando. Porque é isso, né? A gente veio do mesmo lugar, né? É a capoeira, né? A capoeira foi que deu esse embasamento, porque Felipe... Leandro, filho do mestre, da Lua e eu somos da mesma academia de capoeira, né? Da mesma escola de capoeira, que é o mestre Luizinho, né? E musicalmente vocês se complementam bastante, E né? o mestre Luizinho tinha isso na capoeira, que era... Todo mundo tinha que cantar direito, tocar direito, e depois era pernada, sabe? Claro. Então, e aí lá existiam vários movimentos culturais de fazer puxada de rede, fazer o maculelê, fazer, sabe? E entender... o samba de roda, todas essas coisas, porque era uma coisa que ele sempre falava, não, a capoeira é cultura, a capoeira precisa disso, não é só dar pernada, pernada qualquer um dá. Você não acha que eles acabam, o Antônio Nóbrega falava muito nessa palavra, assim, para algumas coisas da cultura popular, folclorizando, né? Às vezes coisas que não são folclóricas, são culturais, que é totalmente diferente, né? Sim, e é muito mais profunda, né? É muito mais, né? Uma coisa é você brincar uma ukulele. Uma coisa é você entender o que você está fazendo, porque aquilo existe uma força de uma ligação e tal, e é muito mais profundo do que simplesmente pegar 2 bastões e brincar com um amigo. Que também pode, como conteúdo. Exatamente. Você pode usar uma ukulele como conteúdo de uma aula, mas a parte cultural, ela não pode não existir, ela precisa estar ali. Me diz uma coisa, falando da capoeira, que é uma coisa que você vivenciou muito. Sim. Para quem... de alguma maneira, não sei nem se romantizar ou folclorizar, mas ver como um lugar ali do tipo, é só isso, como eu vejo acontecendo com o meu forró. Sim. Tem muitas coisas assim, é só isso. Qual a instrumentação da capoeira e como que esses instrumentos se dialogam, como eles se complementam, porque a gente tem visto bastante aqui, com cada um que traz, como para um ritmo existir, a importância hierárquica, às vezes, e de timbre dos instrumentos, né? Porque às vezes a gente vê um conglomerado de instrumentos e acha que são aleatórios. Então, fala um pouco dos instrumentos assim da capoeira. Bom, existem 2 linhagens de capoeira que são as mais fortes e as que estão desde o início até hoje. Uma, capoeira Angola, que tem como instrumentação 3 birimbaus, sendo um grande, um médio e um pequeno, sendo o maior gunga, médio e viola. E aí depende da escola de capoeira, essa variação entre esses instrumentos, ela muda. Por exemplo, a escola do Mestre Moraes, o viola, que é o berimbau menor, ele faz as variações. Olha só. Na escola de capoeira do Mestre Ananias, que veio para São Paulo, que também foi de Salvador e veio para São Paulo,
O gunga é que fazia essa... O grave. O grave é que faz a variação. Então, no fundo, às vezes a pessoa, o mestre, acaba influenciando. Acaba influenciando, mas o mestre Ananias, ele fazia isso por conta dos atabaques. Sim, que o grave... O atabaque grave, nesse caso, é que faz a variação, que a gente vai entender que não é simplesmente variação, né? Claro. É uma frase específica que está em diálogo direto com o pé da dança, daquele ancestral, daquele orixá que está ali, daquela divindade. E ela não é um solo, né? Claro. Então, o birimbau gunga ou o viola também tem essa função na capoeira, de narrar o que está acontecendo no jogo. Olha, a que cantiga narra e o birimbau toque também. Tanto que existe um toque, inclusive, que chama cavalaria, que ele era um aviso. Então, ficava um humano ou uma pessoa lá em determinado lugar, quando a capoeira era proibida. Sim. E aí, quando a galera que estava jogando capoeira ouvia esse toque da cavalaria, eles entendiam que a cavalaria estava chegando, que era a polícia estava chegando, que então tinha que desmanchar a roda e fazer outra coisa. Cara, vamos ouvir esse toque aqui? Vamos ouvir, A gente tem no E-Batuque aqui o Sim. Cavalaria. Eu acho legal para as pessoas também começarem a visualizar o que a gente está falando, Sim, né? no toque. É isso aí? É isso mesmo. Olha lá, vamos ouvir um pouquinho. Vamos botar aqui o berimbau, ó. Me fala uma coisa. O instrumento que vai diferenciar de fato é o berimbau na capoeira? É o berimbau. Ele que É a vai mãe da falar roda, o que né? está acontecendo. É a mãe da roda, ou o pai da roda, né? Tá. Muitos mestres antigos dizem isso. Diziam isso e dizem isso. Especificamente sobre a capoeira, que eu estava dizendo, né? Tem essa linhagem, né? Que são 3 berimbaus, 2 pandeiros. 2 pandeiros? 2 pandeiros. Eles tocam a mesma coisa. Tocam a mesma Dobrado. coisa. Aí um é de nylon e o outro é de couro. Tá. Em algumas culturas, dois de couro, às Sim, vezes já 2 vi. de nylon e tal. Aí tem linhagem que tem só um agogô marcando o tempo. Tem, Como aqui, né? Tem. Acho que aqui quer ver? Ó, esse agogô é legal pra... Ó que louco, né? Dentro de um ritmo tão complexo, tem um instrumento com uma puta importância que tá Sim. aqui, ó. Uhum. Subir. Que marca o tempo. Que marca o tempo. Os pandeiros, deixa eu colocar aqui também. Vamos ouvir o pandeirinho então pra ver? Isso aí. Legal. E essa linhagem que o mestre da Lua tá tocando, foi ele que gravou isso, né? Foi mais da Que ele tá tocando já é a linhagem da capoeira regional, que é um birimbau, geralmente ou médio ou viola, que era o que o mestre Bimba que organizou a capoeira regional, ele criou a capoeira regional. Tá. E o mestre Pastinha, que é o outro expoente da capoeira Angola, foi que organizou a capoeira Angola a partir dessa criação da capoeira regional. Ainda nesse tempo que a capoeira era proibida, não podia ter capoeira, não podia, quem fosse Sim. pego jogando capoeira todo mundo deve saber dessa história. E aí o mestre Bimba, ele criou uma ideia de uma outra luta, de uma outra vivência e transformou isso numa escola de capoeira de um jeito totalmente novo e tirou isso que era... por isso nem chamava capoeira, chamava cultura física regional baiana. Mas era pra tirar propositalmente desse lugar. Exato, porque a capoeira as pessoas viam como vadiagem. Claro. Né? A Então, percussão no geral. Exatamente. Tem muito pandeirista que foi preso porque estava andando com pandeiro e Exatamente. podia ser uma arma. Porque... Exato. Então Birimbau, ele criou tudo isso. ele é berimbau também, né? Um pedaço de pau ali que Uhum. e ele acho que sempre teve uma coisa do lugar opressor também querer ver tudo que é de ruim ali para acabar com aquilo, né? Ainda hoje, né? Até hoje, Ainda até hoje. hoje. As pessoas estão andando com guarda-chuva e Então, são mortas por isso. exatamente. E não são todas, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa com guarda-chuva. Poxa. No caso da capoeira, então, você está dizendo que o Bimba ele acabou criando conscientemente Exatamente. Ele criou... para isso ter um outro olhar na inteligência da sociedade. Exatamente. Tanto que as pessoas... não existia um uniforme específico para jogar capoeira. Você jogava do jeito que estava. Uhum.
E o Mestre Bimba, então, criou essa onda de que você roupagem aqui só vai... você precisa estar ou na faculdade ou ter estudado isso é já. muito inteligente. E você vai estar todo de branco, porque todo de branco não pode se sujar. Então, essa era a onda. Se você tá sujo, você não pode estar jogando capoeira, você não entende? Então, essa pessoa não pode ser um vadio. Sim. Porque ele tá limpo tal, então... E tá ali na mesma roupagem de um médico, Exatamente. né? Muito... E eram médicos. Os mestres alunos do Mestre Bimba eram todos formados em alguma coisa. Ou médico, ou, enfim, deputado. Enfim, tem várias especificações com isso, né? Então, o Mestre Bimba, ele tirou um pouco isso. E também colocou um berimbau só, porque até então na Angola eram 3. E aí foi um pandeiro só também ou não? 2 pandeiros. Continuou e dois aí pandeiros? tirou o atabaque. Tirou? Ficou berimbau e pandeiro. E o Mestre Bimba, que era do candomblé e tal. Que doido. E não rolou Então, eu não tenho... questionamento? Deve ter rolado, com certeza. Deve ter rolado, né? Mas ele fez isso pela capoeira. Porque ele entendia que a capoeira precisava ter aquele formato para que as pessoas pudessem... Será que uma independência? Talvez também do... E eu acho que ele fez pela capoeira mesmo, sabe? Ele era muito visionário, Mestre Bimba, né? Tá nítido, pelo que você tá falando. Até hoje as coisas que os livros, tem livros do Mestre Bimba, é interessante também a galera que não é da capoeira pesquisar. Tá vendo, galera? E o Mestre Bimba era um exímio tocador de berimbau, então tem um disco do Mestre Bimba que tem aí nas plataformas, que é ele tocando berimbau e ele cantando. Sozinho. Ele tocando e cantando, e aí tem os alunos dele e as esposas e a família toda tocando também, cantando nesse disco. Que é muito legal, vale muito a pena também, quem não conhece, conhecer um pouco desse lado da capoeira. E tem também um disco do Mestre Pastinha, que ele canta algumas coisas, não é só ele, mas tem o Mestre Noronha também, que canta muita coisa. Mas tem esse disco que é bem legal também de de entender um pouco do que é a ladainha, do que é, sabe? Porque todos os toques eles simbolizam uma coisa, né? A capoeira tem um fundamento, né? No caso da Angola, ladainha, chula, corrido, e aí vai pro jogo, sabe? Tem um fundamento de hora que vai começar, o berimbau chama para ir, berimbau chama para voltar. Então o capoeirista que tá jogando, ele entende pelo que o berimbau tá fazendo aqui atrás, mesmo sem olhar que aquela hora é a hora de parar o jogo, por exemplo. Demais. Ou seja, tem uma estrutura muito do terreiro ali, né? Muito do terreiro, muito. As manifestações todas dessa época, elas se mantiveram porque eram as mesmas pessoas, né? Sim. Eram as mesmas pessoas que eram mestres de capoeira, que eram os ogãs dos terreiros, as ialorixás que cantavam samba, que gritavam samba de roda, as pessoas que entendiam daquela cultura também faziam coisas tanto da puxada de rede, que fala do mar, ou mesmo o próprio maculelê. Então é muito profundo, assim, se você começar a entender, assim, pegar o fio da meada de algumas coisas, você fala, poxa, peraí, mas isso aqui não... Não tem nada à toa, né? Não cara? é aleatório. É a mesma coisa do choro e do samba, né? As primeiras gravações de samba, até o Gonzaga, que forró, que vem depois... Muitos músicos que gravaram eram músicos de choro, porque foi a música urbana que nasceu primeiro. Né? Ela é uma música que também tem ligação com o terreiro. Sim. Né? Porque o choro acontecia ali na casa da tia Cida. Claro. Tinha essa ligação, tipo, da música europeia com a música de terreiro. E graças a Deus, que porque foi, senão não seria balançado como é. E é da mesma época, né? Não podia ter essa vadiagem. Então os caras precisavam... O sambista se ferrou muito com essa história. Claro. E o percussionista acaba trazendo isso de alguma maneira até hoje. Sim. Não é? O percussionista até hoje, né? ele é mal visto. É mal visto. Óbvio que a gente estava conversando aqui, né, antes da gente bater um papo com o Ricardinho Braga também. E até pouco tempo atrás, acho que até hoje, trazendo o papo agora para uma contemporaneidade, né? Tem uma coisa, às vezes, do percussionista ser subestimado por não tocar um instrumento harmônico. E às vezes eu inverto essa ordem, porque eu fico pensando em alguns artistas com violão, se eles não tivessem uma banda com 5 percussionistas, se eles teriam a carreira que eles tiveram. A percussão, ela tem um papel na música que é muito forte. Sim, sobretudo na música afro-brasileira, né? E na brasileira, que é toda afro, né? É indígena também. Sim. Tem influência europeia, mas ela tem um alicerce ali afro. E aí eu fico pensando nisso, assim, tem horas que você vê um trabalho que você fala, cara, esse percussionista tinha que estar ganhando o dobro.
porque ele tá arranjando, ele tá pensando as camadas que a música precisa. Assim, a percussão, eu sinto que ela tem um valor que nem sempre é dado, né? Sim. A gente herdou isso, né? A profissão herdou esse... Não, eu tenho perguntado, inclusive, nas gravações, quando me chamam assim, a pessoa fala de um jeito assim que eu fico até triste, assim, faz um sambinha ali, poxa, samba é tão profundo, é uma divindade, né? O nome samba já é de uma divindade, assim, de uma divindade das águas, né? E veio de muito antes, sabe? Isso, a gente tá falando de coisas da natureza, dos primórdios do que a gente chama de mundo, né? De mundo, não é nem de música, né? Não, de mundo, né? Isso é muito de existência humana, né? Então, e aí a pessoa fala, mas aí eu pego e falo, tá, você quer mexer com ritmo tradicional ou você quer, tipo, a partir de um ritmo tradicional, você quer uma coisa aqui, porque você pode usar um surdo num lugar que seria do samba, ou Sim. mesmo fazer o próprio cabula, que tecnicamente o pandeiro faria tukt, tutukt, 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 isso já é cabula. Que é um samba também, né? Que é o samba, que é a mãe, que é o pai, que é o bisavô, talvez, do samba. Sim. Então, a gente muito vê que as claves foram preservadas. E quando você preserva a clave, você tem uma linguagem a ser dita a partir daquilo, né? Se você está fazendo é o que eu entendo. Se você está fazendo uma música que ela tem uma clave específica, não que todo mundo vá fazer aquela clave, mas alguém precisa em algum momento passar por aquela... Ela é uma mãe, né? Ali. Ela é uma referência. Alguém precisa passar por aquele lugar. Esse papo nosso, apesar dele estar sendo aqui acontecendo a dois, tem gente assistindo. Tem gente que está começando a tocar. Sim. Tem gente que já toca, mas nunca ouviu o outro instrumento. Tem gente que já é profissional, mas não conhece aquele certo ritmo. Fala pra galera, o que é a clave? A clave que é uma coisa que muita gente também conhece como o instrumento, porque existe a clave, mas o que é a clave na música, principalmente a música de candomblé? A clave na música, ela vem como a clave vem do nome chave, né? Que é o código. Você precisa de uma chave para abrir determinada porta. Claro. Então a clave ela vem nisso, é uma Seu Letieres dizia isso, né, que é a menor porção rítmica, né? Então é uma coisa que vai ser circular e ela vai permeando tudo aquilo que vai em volta. Ela fica repetindo. Exatamente. Ou seja, é muito forte, né? Sim. Porque às vezes a música dura 4 minutos, a clave não tem nem um segundo. Tem um segundo, 2 exatamente, segundos. é um mantra, né? E se alguém puder presenciar isso, ir num terreiro de candomblé Angola ou no terreiro de candomblé Queto, Jeje e Jexá, vocês vão conseguir entender que numa cerimônia, primeiro vem o canto, e aí depois vem o agogô ou o gan, o metal, né? Que é o metal, que é o ferro, certo. Que ele faz essa clave. Ou seja, se tiver uma divindade ali presente, dançando e se manifestando, a pessoa que está cantando, ela precisa contar uma história. E essa história vai ao encontro dessa clave, por exemplo, uma clave mãe que a gente que chama de Vassi, ela toca na África inteira, no mundo inteiro. E aí, determinado lugar, ou a qualidade disso, quem vai dizer é aquela determinada divindade, ou cantando para ela, ou a velocidade do que aquilo está sendo feito. Por exemplo, Xangô, que hoje é quarta, né? Xangô. Se você toca o alujá, a clave é Vassi. Mas quem vai dizer se isso é um alujá ou não é a cantiga, e se o orixá está manifestado, ou o rum é que vai dizer. O rum, nesse caso, ele numa mesma clave, ele vai se comportar diferente dependendo disso que você está falando. Totalmente. Então, se você ouvir também, não adianta ouvir só a clave. Não, porque... Você tem que ouvir tudo o que está acontecendo. É como se fosse um fio encapado, né? O toque, que é a clave, a dança e o canto. Essas coisas, né, nessa cerimônia do candomblé, elas andam juntas. Você precisa dessas três para saber. Se você olhar só ritmicamente, tem coisa que vai se repetir, que você vai achar que é a mesma coisa. Exatamente. Isso não é só no candomblé, isso na percussão. Tipo assim, você vê no forró, você ouve de longe, você acha que o baião é igual ao forró. Uhum. É só se você juntar a melodia. Sim, é muito doido isso. Tem gente, muito doido. Eu vou dar esse parênteses, porque tem gente que, por exemplo, vem... tô bastante no forró hoje, né? Então tem gente que fala assim, eu compus um forrozinho aqui. Quando ele assobia, eu nem tô ouvindo o ritmo. Eu não tô ouvindo o instrumento. Quando ele assobia, você já sabe que aquela melodia é mais de baião. Então tem muito a ver, ou seja, até o forró, até coisas que a gente acha que não tem ligação com o terreiro, tá tudo ali, né?
é como eu disse aquela hora, né? Eram as mesmas pessoas, né? Então, mesmo que aquela manifestação é profana, Sim. ela teve um fundamento até chegar ali, né? Cara, Então, isso é muito... podemos falar até do Ijexá como isso, né? Porque o Ijexá é uma nação, né? É uma etnia, é uma das nomenclaturas de uma determinada região do povo iorubá, né? Que é perto de Oió, que é perto de como é? Ikiti. Então, Ijexá era um reino onde vivia Oxum, que é uma divindade das águas, né? Uma divindade feminina das águas. E lá, esse reino era uma etnia, enfim, tinha muitas pessoas lá e tal. E aí, aqui no Brasil, os terreiros de candomblé tocam muito esse ritmo, Ijexá, para Oxum, para... Que, para quem não sabe, também acabou denominando o ritmo, né? Exatamente. Porque não é toda etnia, o povo que também tem o nome do ritmo. Você chama o Congo, por exemplo, é dos Bakongo, então, que é da região Congo-Angola e tal. E o Ijexá, se eu tiver errado, você me fala. Mas dentro das músicas de candomblé, dentro dos ritmos, ele é um dos que foi mais difundido na MPB. Foi. Não é? Assim, é o ritmo mais empolgante do candomblé. Eu acredito. É o ritmo porque, mais empolgante. Você tem pessoas que hoje, às vezes, não frequentaram o terreiro, mas de tanto ouvir Gil, Caetano, às vezes vão compor algo que quando você vai olhar estruturalmente é um Ijexá. Aí os caras... Não, e aí, se a gente começar a falar disso, assim, a gente sai Não, mas um esse pouco podcast do tem 2 dias. Não. A gente vai ficar 48 horas aqui. É muito... rapaz, esse é um assunto muito profundo, assim, tem muito assunto aí, sabe, nesse tema. A gente pode desenvolver sobre várias coisas, sobre as claves, como que os caras usam. Bom, o maior bloco de afoxé, sim, o nome Manifestação Afoxé, vocês devem já ter falado disso aqui. Mas você pode pontuar, a gente falou num episódio, mas isso eu acho que tem gente que não vai ver um episódio, vai ver, então fala, muita gente chama o afoxé, né? Ouve um Ijexá e fala, olha, tá gostoso esse afoxé. Porque tradicionalmente o Gandhi, né, o Filhos de Gandhi toca esse ritmo, que é um grupo de afoxé. Então a galera meio que talvez deva ter ido em Salvador, ouviu o Gandhi em algum lugar e aí começaram a falar... Perguntaram, grupo de quê? De afoxé. Aí quando houve aquele ritmo que não é afoxé... Aí, afoxé, né? Cauizão, podemos botar um Ijexá aqui, já que a gente tá falando nele? E aí a gente já desmembra aqui o que você achar importante. Sim. Aqui, ó, vamos botar um Ijexá. É muito forte, né? Eu adoro. Maria. Ó. Vamos colocar o que você explicou pra gente, que é a clave, que é o ferro, para entender como ela é cíclica, como ela se repete e como ela acaba mandando ali, né, no que está acontecendo. Aqui no caso, a gente tem um AB junto, que também tem o nome de afoxé, ou não? O afoxé é um instrumento também? É um outro instrumento. É um outro instrumento, né? Que a gente tem... Sim. Eu vejo no choro o pessoal chamando de afoxé, aquele instrumento também que passa na cabaça. No candomblé a gente chama de AB. AB. Ou de chequerê mesmo. Chequerê, depende. Mas o acento... Aí depende da região. Mas é isso, né? Cabaça, cordinha com bolinha, com búzio, enfim, semente, alguma coisa. Miçanga, às vezes, né? Mais industrial, mas... E toca de lado. Tá. E no caso aqui ele tá gravado no tempo, assim, chacoalhando, né? Isso, exatamente. Então isso já é legal, porque tem muito ritmo de terreiro que para quem não conhece, achar o tempo ali é muito difícil. Sim, porque... Eu acho que isso ajudou o Ijexá a se popularizar. Sim. Ele tem uma clareza no dele, né? Esse tá. Isso aqui deixa tá. Até a própria marcação do primeiro tambor, que é pá, isso. Ele tem um chão que outros ritmos dificilmente se popularizam porque... Ele é muito... a galera fala muito isso, né? Que o Ijexá é bem pé no chão mesmo, em vários sentidos, né? E esse é um deles, né? Porque tem essa musicalmente marcação... ele é, né? Tem essa marcação... Vamos botar esse tambor aí que a gente... Ó, vamos ver aqui, ó. Então esse é o tambor que faz a base, Esse é o tambor leve. Tá aqui, né, ó. Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos botar a clave, então. 1, 2. Tava contando o lugar certinho, 3. Sim. 1, 2, 3, 4. Isso você vai ouvir muito.
Caetano, Gilberto, Gil, muitos artistas gravaram em Ijexá, né? Sim, e aí os caras começaram a compor não só de acordo com a clave cíclica, mas em algumas músicas você vai ver o Ijexá, ele se mantém através de um outro tambor, que pode ser tanto o Lé, quanto o Rumpi, quanto até o próprio Rum. Então, se a gente pensar na música do Djavan, eu acho que é... Como é que chama? Pai e Mãe, como é? Canta um pedacinho que daí. Isso é o Ijexá. E aí os caras começaram a fazer música, eles pegaram a clave, deslocaram a clave de lugar, assim, e aí ela pode começar tanto do 1, do 2, do 3, do 4, independente, porque quando... No caso da gente que é do candomblé, a gente que conhece a cantiga, é muito claro e muito natural você entrar de qualquer lado, de qualquer jeito na clave, porque você já conhece muito bem a cantiga. Sim. Então, se é uma pessoa que tá tocando, que é uma pessoa antiga, ela vai começar de outro lugar. Isso é muito doido, né, ao invés dela começar... ela pode começar... E aí existem várias outras claves desse Ijexá que foram a partir dos blocos de afoxé, que começaram também... Em algumas lugares. Casas também usam essas outras claves. E, claro, né, Gilberto Gil é um grande estudioso da música brasileira e ele, com certeza, estudou muito essas coisas pelo fato de também ser do Gandhi, de sair tocando agogó há sei lá quantos anos. E ter todas essas claves lá, assim. O Gandhi eu gosto de falar sobre o Gandhi porque existem vários outros, mas... Primeiro, eu sou do Oxalá, né, então... Pelo fato de lá usar branco, assim, sabe? E ser mesmo o tapete. Quando você vê o tapete, assim, aquele monte de gente tocando aqueles agogôs, aquela soma de instrumentos, assim, é muito bonito. E Ijexá, como eu tava dizendo, é o ritmo que eu mais gosto, de todos. Mas ele é eu sei uns 3 ou 4 na vida. O resto é tudo adaptação. Mas o Ijexá é um que eu gosto mesmo, de verdade. O Ijexá é impressionante. O que você falou da clave, só te cortando, é impressionante como acontece com tamborim também. Sim. Você às vezes ouve lá um paco, paco, pataco, paco, paco, aí você ouve. Depois, dependendo de onde você ouviu você tá tocando tac, 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 tac. Só que às vezes, dependendo da melodia, aquilo não crava. E aí tem muita Fica ao contrário. Tem muita gente que faz o samba em 2 e não em 4, né? E aí a clave circular, ela precisa começar de outro lugar para poder entender. Taracu, tac. Total. Entende? E aí nesse caso você não precisaria consertar a clave ali, né? Ou então ou então e aí os caras, claro, né? As pessoas que foram entendendo esse ritmo e foram adaptando ele da maneira de tocar, a maneira de como assim funciona, como isso é funcional para o ritmo e para a manifestação, fica muito bonito e muito perfeito, assim, a cabeça do povo que construiu isso, assim, sabe, eu sempre falo, poxa, o alto e o mais alto escalão da sapiência, da inteligência, estava ali, porque as manifestações todas que estão por esse lado, que estão... Elas são... Cara, é muito perfeito o ritmo, assim. Você pode colocar qualquer coisa em outro lugar e você não vai ficar igual. O bom é aquilo. Eu sempre pirei, porque, tipo assim, eu sou percussionista. Você também. Então, as coisas que eu vejo graça, quando eu escuto, às vezes, uma música que tem melodia, que tem harmonia, que tem canto. Às vezes, o que eu falo assim, aquele tempero, quando você dá uma colherada numa moqueca, que você fala, não é o peixe só. É o óleo um pouquinho dali, é o dendê. Então, às vezes, o que eu sinto... Essa coisa que me faz ficar emocionado, às vezes tá no detalhe do agogô, por exemplo. Exatamente. Né? E isso vale pro tamborinzinho. Às vezes um ganzá, que é subestimado, só que numa gravação você não vai ouvir um samba sem ganzá. É o negócio. É a cola. Então, eu sempre pirei muito nisso, do tipo assim, cara, você pega uma clave, se você... Eu fico pensando assim, é muito sábio ter chegado naquilo. Porque se você muda um pedaço da clave... Você não dá liga. Vira parece que você coisa. não tem outra opção. Vira ou seja, eu não acho que foi alguém que sentou e criou. Ela deve ter passado por muitos lugares para falar, gente, é isso. Sim, não, ela tem uma sabedoria de árvore, sabe? De pedra, de coisa que está aqui há milhões de anos. Você é danado. Eu disse exatamente isso. Eu disse os caras, as pessoas que criaram,
isso de certa forma não foi criado, Elas né? só perceberam, eu acho, né? Veio de forma ancestral, né? Concordo. E a maneira como, de forma oral, né? A maneira como eu entendo certa coisa, de repente meu filho, minha filha vão entender de uma forma um pouco diferente. Sim. E a memória, eu tô dizendo isso antes de escravidão, tô dizendo isso, né? O povo livre puro. a manifestação como é, antes das misturas todas. Porque esses ritmos todos que a gente tá falando, eles vieram de uma coisa que era muito mais ancestral, essas divindades todas, claro. E a maneira como toca, e mesmo que, olha, o candomblé se criou de uma forma muito diferente aqui do que é culto de orixá na África, na Nigéria especificamente, mas é muito ancestral também. Então tem essa... Porque não tinha tambor, né? Na escravidão. Mas tinha a ideia de como aquilo era feito, da ideia de como aquilo era construído. E tinha a voz... Que a voz... Pra fazer alguma memória que seja percussiva pra você... E tinha o corpo, né? Que o corpo certeza. mexia ali e fazia isso, com sabe? certeza. Então, esse assunto sobre clave, assim, é muito particular. Eu gosto bastante disso, assim. Não, dá pra fazer uns 20 episódios só falando disso. A gente pode pegar um ritmo e falar só sobre ele, assim, porque aí tem as ramificações, né? Aperta a minha mão aqui, bicho, que você tá fazendo um compromisso agora. Claro. Ó, comenta aqui também o quanto que você gostaria, que ritmo você gostaria de ouvir. E acho que uma dica disso aqui, porque realmente é infinito, a gente já tá chegando no final, mas assim, se liguem nas claves, galera. Porque, e tem esse lugar, assim, que a gente tá falando de ancestralidade, e eu sempre falo isso. Tem gente que fala assim, mas eu posso aqui, eu ouvi uns sambas, eu acho que isso aqui é legal, eu vou pôr isso. Eu acho que a gente só consegue criar e colocar a nossa individualidade dentro de um gênero depois da gente beber muito naquela fonte. Porque quando você faz isso sem ter entendido a importância e a ancestralidade dessa clave ou de tudo que está acontecendo, você corre o risco de estar fazendo uma coisa muito superficial musicalmente, muito boba. Se eu trouxer só os meus 6 anos de escutar música para criar alguma coisa, ele não é suficiente para eu bater de frente com aquilo que já existe e que é tão solidificado. E não é solidificado porque alguém falou, é como você disse, assim, é perfeito. É perfeito. É perfeito. Não, e é uma mala sem fundo, né? Quando você começa a estudar essas coisas, você vê que quanto mais você estuda, mais tem coisa para aprender. E melhor você entende aquilo. Quanto melhor você entende aquilo, mais tem coisa para aprender, sabe? E ao mesmo tempo, mais você respeita o simples e o que já foi feito. Porque bicho. Então, assim, falando sobre isso, né? O atabaque, hoje, qualquer percussionista tá usando um atabaque. Às vezes um trio de atabaque dentro do set. E a pessoa nunca foi no candomblé. Sim. A pessoa tá usando técnica de sabar, que é um outro instrumento de outra região, de outra etnia, que tão pouco fala aquela língua. Então, é necessário que as pessoas tomem cuidado com isso, assim, porque eu sou do candomblé e eu faço questão de dizer isso. E o meu som é a partir disso. Eu estudei levada de conga, não sei o que, mas a minha música essencial é o candomblé. Claro. Então, e eu faço questão de dizer isso porque é importante, porque as pessoas... eu não sou conhecido, mas as pessoas vêm lá no meu set, um atabaque, às vezes 3. E aí as pessoas falam, tá, pô, legal aquilo ali do Cauê e tal, mas será que ele é do candomblé? Aí, enquanto a pessoa não vê a gente tocando alguma coisa do candomblé, não, beleza, porque uma levada específica do candomblé, uma dobra que você vai fazer do candomblé, do rum especificamente, ela tem um começo, um meio e um fim. Então, se você vai usar aquilo, você tem que saber até onde é que você pode usar, porque às vezes aquilo que você ouviu num disco, alguém tocando, ela pode não caber nesse momento que você está fazendo. Nada é aleatório, né? Por exemplo, não existe isso, desculpa, de divindade ter rixa com outra, tal, mas existem divindades que são mais próximas e outras que os toques dessas divindades não dialogam especificamente. Claro. Então, eu estava num lugar um dia e a pessoa me pediu para falar uma coisa sobre isso e eu falei, não, existe isso, era época de pandemia, então doença remete a um orixá específico. E eu estava falando sobre esse orixá e aí tem um toque dele que é muito específico, assim, que
que diz muita coisa, assim, não é simplesmente um toque. Esse toque, inclusive, daquilo que eu tava falando, ele nem... Existem cantigas para ele, mas geralmente quando toca esse, ninguém canta, assim. Porque é uma parte muito importante daquela divindade tá dançando aquilo. E aí a pessoa me perguntou que ela tinha ido num terreiro certa vez e ela viu isso, e aí ela queria usar um toque específico de um outro orixá que não tem nada a ver com aquele, para aquele pedaço da música. Ela queria tocar um toque de Omolu, de Obaluaê, e queria dançar para Xangô ao mesmo tempo. Mas só assim. porque ela queria. Porque ela achava interessante. Então, mas tá assim. dentro disso que eu tô falando, Eu né? falei, Do rapaz, não faça isso não. Não sobreponho a individualidade sua, a sua existência que é pequena, Rapaz, não faça isso não. ao que é maior, né? Primeiro, se você não é do candomblé, procure entender que aquela manifestação é muito rica, muito profunda, de uma cultura ancestral milenar, para depois a gente começar a entender se a gente pode começar a mexer com isso ou não. Claro. Porque senão você pode estar mexendo numa coisa que... não existe isso, que vai te fazer mal. Não, mas é porque existem forças que elas não são contrárias especificamente, mas elas são diferentes. Claro. E tem um lugar sagrado, né, Cauê? É o respeito. Tem respeito. Você tem que ter o respeito. Eu falo muito isso sobre, tipo, a gente fala de pisar, né, num terreiro, assim. Terreiro, para mim, serve para vários lugares, assim. Você vai pisar numa roda de samba, você tem que saber que aquilo existe muito antes da sua existência. Então, assim, acho que o respeito... Eu acho que a gente tá finalizando o episódio aqui. Sim. Eu, por mim, ficaria aqui. Eu acho que você tem que voltar. Você já apertou minha mão, você tá Eu lascado. já vou, por favor. Você tá lascado. Eu Pode acho me que chamar comenta que eu aqui venho. também. Eu acho que a gente pode desmembrar ritmo por ritmo, alguns ritmos. Sim. E acho que o que fica aqui, que a gente tá falando, às vezes a gente vai falar mais do ritmo, às vezes vai falar mais da clave, e às vezes a gente vai ter conversas mais filosóficas, que eu acho que são fundamentais, tanto para quem já toca, que às vezes toca e quando migra de gênero faz umas bagunças, para quem tá começando. Ou seja, só faz bem você ir atrás de informação, de estudar o candomblé, o terreiro, a umbanda, tudo que é ancestral, tudo que é afro-brasileiro. Se você tocar qualquer instrumento, pixinguinha mesmo, já falava isso, assim, o letieres, qualquer instrumento. Mas eu vou tocar flauta. Se for Brasil, tem a ver com terreiro, tem a ver com candomblé. Mas eu vou tocar cavaquinho. Vai estudar o candomblé. Então, eu acho que fica essa dica pra gente ir atrás, pesquisar. Muitas vezes ele cai num lugar folclorizado, né? Sim. Você sabe, não vou nem puxar esse assunto, senão a gente não sai mais daqui. Sim. Calma. Então, acho que foi muito importante ter você aqui. Eu queria agradecer em nome do Ebatuque, porque esse é um papo que eu acho que tem a ver com não só com música, mas com vida. Total. E espero que você volte mais vezes pra gente desmembrar essas coisas. Claro. E desmistificar um pouco desse universo da percussão, que eu acho importante. Quanto mais a gente esclarece as coisas, mais sementes a gente planta nas pessoas para dizer, porra, não sabia que tinha isso. E talvez elas vão pesquisar depois disso, vão no seu show, vão no meu show. Então acho que isso que a gente fez aqui contribui. Sim, poxa, muito obrigado por esse espaço, né, pra gente ter essa oportunidade de falar não só sobre a nossa vida, mas sobre aquilo que a gente entende como música, porque isso também, né, você é você e a sua música é você também, né? Totalmente. Quando você toca um instrumento, você é tudo aquilo ali que você tá tocando, né? Então, quando a gente consegue verbalizar sobre essas coisas, é muito legal. E mesmo eu sendo bastante tímido, né? Eu acho que a gente conversou não pareceu, bem, bicho. né? Mas eu Você podia apresentar o podcast. Nada, filho. imagina, rapaz. Mas eu acho que é interessante mesmo a gente ter esses lugares de fala pra gente poder Total. fazer com que as pessoas visualizem pelo nosso olhar. Porque aquilo não é só batuque, né? Claro. Nosso som não é só o batuque, não é só a batucadinha ali. Então, as Não é só o sambinha. as pessoas precisam entender isso, que tem um fundamento não só de estudo, mas de ter interpretado aquela música, de ela ter entrado dentro de você. Assimilado, né? Isso, e de como você vai mostrar isso para alguém, né? É isso. A gente nosso trabalho é esse, né? A gente vende timbre, né? Som, Total, né? total. A cada toque que você dá em algum instrumento, tem alguém que tá olhando aquilo e, pô, isso é legal. Te chama para gravar, te chama para dar aula, enfim. Total. Então, obrigado por esse espaço e eu já quero voltar. Me diga quando é o próximo. Obrigado, Cauezito. Vamos terminar então ouvindo o Ijexá, ó. Obrigado, gente. Até mais. Assistam todos os episódios do Papo Ebatuque. Obrigado, Cauê. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Balanço.
não? Sou eu. Pô,